tarde, nós somos o grupo do Case 3, Terceira Revolução Industrial e Impressora 3D, composto por Amanda Colucci, Florência Verame, João Vitor Pazzotti, Natália Carreiras, Pedro Osmar Mafuz, Rafael Madaraz e Sofia Braz. Como crescemos economicamente se estamos conectados a uma infraestrutura cujo pico de produtividade aconteceu anos atrás? Esta era industrial gerou uma crise ambiental profunda, a qual provocará que a vida na Terra seja inviável em algum tempo. Necessitamos de uma nova visão econômica, uma terceira revolução industrial, que mude completamente o jeito com o qual lidamos com a vida na Terra. Mudará o jeito no qual entendemos a vida, a nossa consciência e governanças. Lidamos com a pressão que nenhuma outra geração teve na história. Temos a responsabilidade de salvar a espécie. As energias obtidas por combustíveis fósseis e o petróleo, que compõem o modelo industrial que conhecemos, estão decaindo e as tecnologias impulsionadas e criadas por este método não satisfazem as necessidades globais atuais. As emissões de CO2 induzidas pela indústria estão ameaçando a viabilidade da vida na Terra, o que torna esse sistema cada vez menos viável. Por isso, o que precisamos é de uma nova narrativa econômica que possa nos levar a um futuro pós-carbono sustentável. Encontrar essa nova visão requer um entendimento das forças tecnológicas que influenciam as transformações da sociedade. Essa inviabilidade pode ser entendida como um processo dentro da estrutura das revoluções científicas de Thomas Kuhn, onde o paradigma vigente não atua em favor das necessidades globais atuais. Isso gera uma crise no paradigma atual, o que pode levar à sua quebra e criação de um novo. As grandes revoluções econômicas ocorrem quando novas tecnologias de comunicação convergem com novos sistemas de energia. Atualmente, a tecnologia da internet e as energias renováveis estão começando a se convergir, criando uma infraestrutura favorável para a terceira revolução industrial, a qual mudará o modo que o poder é distribuído no século XXI. Mas por quê? Nessa próxima era, muitas pessoas vão produzir suas próprias energias renováveis em suas casas, escritórios e fábricas, e vão compartilhar essa eletricidade verde entre si, criando uma rede de energia, do mesmo modo que geramos e compartilhamos informações online atualmente. Milhões de empresas e empregos serão criados com uma nova infraestrutura e será estabelecida a base para uma economia global sustentável, conectando diversos setores econômicos vivos e criando um senso de comunidade. Porém, para que isso seja possível, deverá ocorrer a interação entre os 5 pilares que serão apresentados em seguida. O vídeo a seguir explica melhor a Revolução Industrial e os seus 5 pilares. We have to change consciousness. We have to move from a geopolitical, ideological frame to biosphere consciousness in order to have the narrative and the vision and the determination and the will and the drive to move ahead instead of, through fear, backing up to the 20th century. We have enough distributed energy to provide for our species until kingdom comes. The European Union has committed itself to a 5-pillar infrastructure for a third industrial revolution. I was privileged to develop the plan with the EU. It was formally endorsed by the Parliament in 2007. Pillar 1, the European Union's committed to, as you know, 20% renewable energy by 2020. That means a third of the electricity in Europe has to be green. That's a mandate, not a suggestion. Everyone has to do it. Pillar 2, to convert every single existing building into your own green micro power plant. So you can get photovoltaics and capture the sun on your roof, vertical wind to capture the wind off the sidewalls of your building, geothermal heat pumps under the ground, garbage converted back to energy, the works. Think centralized power and utility companies today, think the next 20 years, everyone's going to have their own power plant. Just like we produce information, we now produce our own energy. And there are already millions of people doing it. And the minute we start Pillar 1 and 2, we have millions of jobs overnight. In Germany, they created hundreds of thousands of jobs just in the first few years, only in Pillar 1. And now Pillar 2, they're creating more. Then the question is, how do we store the energy? Pillar 3. Because the sun isn't always shining here in London, as we know. But we're putting most of our emphasis at the center of the storage network in hydrogen. Simply, it's the basic element of the universe. It's what we're made out of. It carries other energies. And it's completely transformable from one form to another on carrying energy. And it's modular, so you can put a little hydrogen storage technology in your flat or in a big utility company.
Pillar 4, this is where the nervous system of this new infrastructure is created, where the communication revolution, the internet, merges with distributed energies. We take off-the-shelf internet technology, off the shelf. We take the transmission and power grid of the European Union and then every continent in the world, and we transform that power grid to an energy internet that acts exactly like the internet. So when millions of buildings are collecting green energy on site, storing it in hydrogen, like we store media in digital, and then if you don't need some of that and someone else somewhere else needs it, your software can program it so you send that energy across that energy internet from the Irish Sea to the doorsteps of Russia. Pillar 5, transport. Electric vehicles came out this year, hydrogen fuel cell cars, buses, and trucks in mass production in 2014. Daimler, GM, Toyota, it's already in production line. We'll be able to plug in our electric and fuel cell vehicles anywhere in the infrastructure and get green electricity from our buildings. Then wherever we travel, we can stop, connect back into the grid, and get electricity. Or let's say you're at home studying and your car's sitting out there. Program the software on the computer, and if the electricity goes up on the grid, it'll click on your computer and you'll sell your electricity back to everybody else. You make money while you're doing nothing. It's the synergies between the 5 pillars that create the infrastructure, the nervous system for a new paradigm. We've democratized the ability to share information at almost zero transaction cost around the world. That's dramatic. But it's only part 1 of the story. Part 2 is when that internet technology democratizes energy and makes it so cheap that we can share it collaboratively across continents like we share information online. Then we have a revolution. There are future generations of human beings and creatures not yet here. They deserve their moment in a flourishing planet. Our job is to make sure that they have that moment in the sun. As transformações consequentes desse novo paradigma econômico resultam em uma era colaborativa emergente. O início dessa nova era é marcado pelo fim do pensamento industrial, do comportamento corporativo e da mão de obra em massa, e pelo início do comportamento colaborativo, redes sociais e força de trabalho profissional e técnico. O novo poder econômico lateral, diferente da organização hierárquica predecessora, é caracterizado pela distribuição das práticas de negócio para toda a sociedade. Entretanto, seguindo o conceito de estrutura social de Pierre Bourdieu, haverá uma mudança em sua composição, uma vez que essa hierarquização do poder e do privilégio deixará de condizer com as necessidades das relações entre os agentes. O avanço das tecnologias, junto com a sociedade, que permitem o compartilhamento de notícias, músicas e conhecimento, faz parte do processo de democratização da geração e distribuição de informação. Esse mesmo estilo de distribuição será usado para energias renováveis. Os elementos da natureza capazes de gerar energia renovável, assim como a informação, estão disponíveis para todos. Dessa forma, as pessoas passarão a ter sua própria fonte de energia e poderão compartilhá-la globalmente por meio da rede de energia. Tudo isso leva à democratização da economia global e uma sociedade mais justa. Os modelos de energia definem o modo como a civilização se organiza, como os frutos do comércio são distribuídos, como o poder político é exercido e como as relações sociais são conduzidas. Assim, indústrias que emergem e se alimentam da cultura dos combustíveis fósseis estão predispostos às condições de centralização para alcançar seu sucesso. Por outro lado, a partir da forma que as energias renováveis são distribuídas, é necessário um comando e controle colaborativo em vez de uma estrutura hierárquica. Esse novo modelo energético estabelece um renovado modelo empresarial para as diversas atividades econômicas que dele se multiplicam. Com a descentralização das grandes empresas e o fim de seu monopólio, milhões de pessoas produzirão sua própria informação e energia. Todos poderão, potencialmente, ser seus próprios fabricantes, seus próprios sites de internet e companhia de energia através do processo de impressão 3D. Assim podendo imprimir, através de softwares e designs computacionais, pela manufatura aditiva todo tipo de bem. Da mesma forma que a internet diminuiu drasticamente os custos da entrada sobre a geração e distribuição de informação, a manufatura aditiva tem o potencial de amenizar os gastos de produção, fazendo com que os custos de entrada diminuam em grande escala, motivando micro e pequenas empresas a competir e possivelmente superar as empresas maiores que ganharam um destaque na primeira e segunda revoluções industriais. Desse modo,
A matéria-prima utilizada será equivalente a 10% da empregada na manufatura tradicional, e a energia será renovável, obtida localmente e, assim, economizada. Quando isso for aplicado na economia global, acontecerá um aumento qualitativo de eficiência energética muito além do imaginável na primeira e segunda revoluções industriais, visto que 84% dos ganhos de produtividade das indústrias de manufatura e serviços são atribuídos a esse aumento. A internet, além de diminuir os custos, transformou o marketing de uma despesa significante em uma insignificante, permitindo que empresas iniciantes, pequenas e médias, comercializem seus bens e serviços em sites que se estendem pelo espaço virtual, permitindo que eles disputem entre si e entre os gigantes. Essa disputa resulta na alteração do sustento do poder das companhias globais centralizadas para pequenos e médios empreendimentos descentralizados. Apesar disso, essas empresas globais não irão desaparecer. Na verdade, se transformarão cada vez mais de produtores e distribuidores primários em agregadores. Essa mudança leva à descentralização da informação, energia, manufatura, marketing e logística, inaugurando uma nova era de capitalismo distribuído, que vai mudar o jeito que pensamos sobre a vida comercial. Ao acabar com as linhas de produção descritas por mão de obra quase anônima, é criada a relação mais íntima entre o proletário e o proletariado. Similarmente, pelo fato da produção passar de ser em massa para uma customizada, é criado um laço social mais aprofundado entre os vendedores e consumidores. Tal laço possibilita uma interação maior entre eles ao trocar ideias e personalizar seus produtos, ajudando assim num progresso para uma sociedade mais inclusiva. Dessa maneira, fica evidente que as nações precisam investir em tecnologias renováveis em grande escala para atingirem os 5 pilares dessa nova fase. Conforme as definições descritas pela Tamara Benacush sobre a construção social da tecnologia, possuímos globalmente a estrutura tecnológica para que ocorra a terceira revolução industrial, bastando apenas reconhecer a sua necessidade e seus benefícios. Não obstante, devemos reconhecer que existem divergências entre e dentro dos países, as quais impossibilitam a fluidez da requerida revolução. Desta forma, o caminho que a terceira revolução percorrerá ao redor do mundo será diferente pelas diversas flexibilidades interpretativas e necessidades globais. Também será inviável que as pessoas que carecem de saneamento básico e demais recursos, que são natos para parte da população, participem da rede de energia cujos elementos, que no início de suas implementações, são custosos. Para refrescar um pouco a memória de vocês, ontem discutimos um conceito de destruição criativa introduzido por Schumpeter, que descreve o processo de substituição de antigos produtos e hábitos por novos. Tal processo é acompanhado pelo progresso tecnológico e desenvolvimento econômico. Essa substituição, além de demandar novos investimentos, gera novos empregos, que exigem diferentes qualidades aos trabalhadores, eliminando as velhas tecnologias e seus empregos. Para Schumpeter, os negócios vivem de inovação, que tem uma temporalidade em forma de ondas cujas cristas se repetem de tempos em tempos. Estes intervalos de tempo vêm diminuindo progressivamente pelo acesso disponibilizado por inovações prévias incentivadas pelas descobertas nas revoluções industriais. Podemos aplicar o conceito de paradigma nestas ondas, mesmo que este fale de ciência, onde a acumulação de destruições criativas, capazes de alterar o modo que as tecnologias são incorporadas na sociedade, podem gerar crises ao paradigma e levar a uma revolução tecnológica. Esta aplicação pode ser explicada pela mudança na forma de obtenção e aplicação de novas energias ao longo do tempo. Existem destruições criativas que não criam crises no paradigma, mas adicionam novas qualidades nos bens e pequenas mudanças de conceitos nestas antigas tecnologias. Como exemplo, temos a substituição de fitas cassetes pelo DVD ou da câmera de fotografia analógica pela digital. A terceira revolução industrial será a fase inicial de uma nova onda, onde uma das suas destruições criativas será a aplicação da impressora 3D em diversas áreas. Veremos agora em mais detalhes esta tecnologia. Como um componente essencial para a indústria, a impressão 3D permite novos métodos de produção, já que ao invés de usar métodos comuns como corte, fresagem e polimento, a impressão 3D usa um processo enganosamente simples de construir objetos sólidos tridimensionais através de camadas de plástico ou metal a partir de um arquivo digital.
Este método possibilita a impressão de objetos com baixo custo e rápida prototipação. Para que seja possível a impressão de uma peça, é necessário primeiro criá-la usando um software 3D CAD, Computer Assisted Design. Esta criação é realizada por meio de um processo aditivo, no qual o objeto é criado camada por camada até que ele seja finalizado. Após o término do modelo digital, o arquivo é enviado para a impressora, a qual imprimirá o objeto, em um curto período utilizando material de preferência, podendo ser plástico, resinas, aço inoxidável, titânio, polímeros, cerâmica ou superligas metálicas. A máquina 3D libera uma fina camada do material líquido e utiliza um laser ultravioleta controlado por um computador para endurecer cada camada de acordo com o modelo definido. A impressora 3D possibilita a fabricação de peças de baixo custo e de rápida produção, sendo mais viável para quantidades menores do mesmo objeto, como protótipos, peças personalizadas ou peças com designs complicados. Além disso, permite que empresas tenham pouco ou nenhum estoque de produtos fabricados, diminuindo o gasto com armazenamento, operários e produtos não vendidos, além de possibilitar que os designers tomem riscos, já que somente farão a impressão do objeto após sua venda. A máquina custa entre 10 e 500 mil dólares, em média, sendo mais econômica do que uma indústria, permitindo que empresas de pequeno porte consigam atender pequenos segmentos de mercado de forma lucrativa. Por serem integradas com software CAD, os quais permitem a criação e compartilhamento do arquivo modelo, ficou ainda mais fácil de comercializá-lo e imprimi-lo. Além disso, por ser fácil de fazer ajustes dos designs, a máquina, junto com o CAD, possibilita a produção de diferentes protótipos testes sem a necessidade de um molde físico. Enquanto a customização em massa necessita se basear em diferentes combinações de partes modulares pré-montagem ou de atrasos à diferenciação para produzir, a impressora 3D utiliza um software para imprimir objetos a partir da fusão de diferentes materiais. Em relação aos materiais utilizados, temos que a customização em massa tem a necessidade de uma cadeia extremamente integrada para garantir materiais de certo em certo tempo por diferentes vendedores. Já a impressora utiliza mantimentos disponíveis em diversas localizações, e 95 a 98% da perda desse material pode ser reciclado. A impressora pode produzir diversas tecnologias, entre elas estão protótipos, próteses, maquetes e peças de reposição, enquanto a customização em massa tende a produzir computadores, relógios, janelas, jeans e etc. Quais são os benefícios econômicos? As impressoras conseguem produzir produtos customizados a um preço baixo e com baixo risco de acumulação de inventório, com aprimoramento do gerenciamento do capital de giro. Permite aos designers e engenheiros testar ideias a um custo inferior antes de partirem para processos de fábrica. E é possível a personalização de produtos na medida do agrado dos receptores. E como já mencionado, 95 a 98% da perda do material utilizado pode ser reciclado. O processo de modelagem por injeção é uma técnica de modelagem que consiste basicamente em forçar, através de uma rosca simples, a entrada de material fundido para o interior da cavidade de um molde. Este processo é muito complexo em função do número de variáveis que afetam a qualidade da peça injetada. O processo efetuado pela impressora 3D é mais eficiente e mais econômico, pois não necessita de tempo de preparo antes de começar sua produção. Tem um processo mais barato por não utilizar moldes e a quantidade de materiais desperdiçados é muito menor. Em relação ao CAD, algo que serviria como facilitante é o fato de que os designs feitos na impressora 3D podem ser compartilhados, mas um problema grande disso é que, por serem objetos com descrições digitais, eles podem ser facilmente copiados e revendidos, o que faz com que rapidamente apareçam cópias e produtos piratas no mercado. A evolução das utilizações da impressão 3D pode ser dividido em três partes, onde a primeira fase é quando a impressão é utilizada praticamente apenas por arquitetos, artistas e designers de produtos para fazerem principalmente maquetes e protótipos. Na segunda fase é onde acontece a fabricação direta digital, onde são fabricados bens de diversas formas, como testes de marketing, e a última fase é quando os objetos imprimidos são utilizados pelos clientes. A impressão 3D tem dois possíveis tipos de aplicações: para produções médias, que veremos daqui a pouco, e para produções pequenas, onde as aplicações são tipicamente em objetos de grande valor que são ou customizadas ou produzidas em pequenas quantidades. Estas aplicações são
produtos de customização em massa, que são produtos que se diferenciam de cliente para cliente devido a certas especializações necessárias para cada um. Por exemplo, um sapato feito especialmente para cada pessoa, levando em consideração seu tamanho exato, peso e jeito de andar. Protótipos e maquetes, que veio à tona quando perceberam que a maioria dos compradores dos possíveis produtos preferem poder tocar, sentir, segurar e examiná-los do que apenas vê-lo em uma tela de computador. A impressão 3D proporciona um trabalho muito mais preciso, rápido e de menor custo. Um exemplo de prototipagem de produtos muito próximos de nós é o próprio Fab Lab do INSPER, que no início da quarentena fez protótipos de máscaras de proteção para profissionais de saúde. Outra aplicação são partes que podem ser substituídas, isto é, por exemplo, a produção de peças como botões de substituição para fogão a gás, por exemplo, tampas de aparelhos, carcaça de produtos plásticos, partes de máquinas de lavar, acessórios para câmera digital e até pequenas engrenagens. A ideia é não desperdiçar um produto que está com alguma peça quebrada ou com problema, apenas imprimir um substituto e continuar usando normalmente. Uma aplicação para pequenas produções, mas com certeza não a menos importante, é a aplicação na medicina. As principais delas são o aprendizado, que é implementado ao imprimir uma réplica dos ossos, órgãos e tumores de pacientes, a partir de dados coletados e tomografias computadorizadas, o que auxilia os médicos a fazer diagnósticos mais precisos, a ver novas abordagens cirúrgicas possíveis, o que os leva a fazer procedimentos mais rápidos e precisos, a explicar melhor para os pacientes sobre doenças e/ou procedimentos, além de ajudar no aprendizado dos estudantes. Também pode ser incluído os produtos customizados, em que alguns exemplos são os implantes de próteses, imobilizadores, enxertos e implantes personalizados e sob medida, que ajudam muitos médicos nos procedimentos e os pacientes na aceitação do corpo estranho no deles. Outra técnica que é extremamente promissora é a bioimpressão 3D. Utiliza o método típico da impressão 3D de camada sobre camada, porém com outros materiais, os biomateriais, em forma de gel. É uma técnica muito promissora que está na fase de teste e já tem alto nível de sucesso. Voltando agora para a aplicação de produção média, temos o Bridge Manufacturing, que é o processo entre a conclusão de um projeto, prototipação, até ele estiver pronto para a produção em massa, ou seja, o processo de transformação do objeto de invenção para inovação. Podemos pegar de novo o exemplo das tiaras das viseiras médicas, que foram chamadas de Inspira, produzidas pelo Fab Lab, onde antes estavam no estágio de prototipação e depois de 5 versões conseguiram chegar em uma pronta para produção em massa que vai ser de 20.000 unidades. É preciso levar em consideração que para uma aplicação seja tecnicamente possível ou economicamente factível, é necessário ver o volume de produção, tamanho, complexidade e custo. A impressão 3D tem um futuro muito promissor e abrangente. Alguns exemplos seriam a impressão de aparelhos eletrônicos, como o computador, a impressão de órgãos, modificando totalmente o sistema de transplante como conhecemos, impressão de alimentos e até a impressão de casas. Para que tudo isso aconteça, o preço deverá diminuir drasticamente para que seja acessível à população. A impressão deverá ser muito mais precisa do que é atualmente e deverá abranger uma maior quantidade de materiais que possam ser impressos. As bibliografias utilizadas na apresentação estão no PDF. Muito obrigado por sua atenção.